Oi, gente, estamos de volta, nessa aula de hoje para conversarmos um pouquinho sobre os chamados regimes básicos públicos de filiação compulsória contributivos. Então, nós temos, no nosso país, dois tipos de regimes básicos. Então, eu coloquei ali, regimes básicos, públicos, contributivos, em que a filiação é compulsória, obrigatória. E os dois regimes, eles são baseados em princípio de solidariedade e eles devem também obedecer a critérios que respeitem o equilíbrio, preservem, o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, nós temos este RGPS, que é o regime geral, administrado pelo Ministério da Previdência Social e cuja operacionalização, execução, fica a cargo do INSS, Temos também os chamados regimes próprios de Previdência Social, que podem ser instituídos pela administração pública em todas as esferas, desde que de direito público. Então, a administração direta, autarquias e fundações mantidas pelo poder público podem ter seus servidores efetivos e também os militares protegidos por regime próprio. Então, o governo federal criou regime próprio para servidores federais, também para os militares, um regime próprio. Isso está na conformidade do artigo 40 da Constituição e também dos artigos 42, para militares no âmbito federal e 142. Então, assim, regime próprio, se você quer ter mais informações, você procura ler o artigo 40 da Constituição Federal, que lá estão as regras matrizes dos regimes próprios de servidores efetivos dos civis, tá certo? Então, vamos lá. Esse tipo guarda-chuva aqui representa, a proteção previdenciária. Ela deve ser tão abrangente a ponto de que todo indivíduo que exerça atividade remunerada, ele tem que ser protegido, ou pelo regime geral ou pelo próprio. Vejam que a proteção ofertada para o regime, ou pelo regime próprio, é mais restrita. Somente podem ser protegidos, a partir da emenda constitucional número 20, efetivos e militares. Outros servidores que prestem serviços à administração pública, que sejam servidores exclusivamente comissionados, os ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração e também servidores contratados por prazo determinado serão protegidos do regime geral. E quem trabalha em empresa pública e sociedade de economia mista? Pode ser protegido por regime próprio? Não. Quem pode instituir regime próprio é a administração pública de direito público. No caso, os empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista serão todos protegidos pelo regime geral. E vamos cogitar uma outra hipótese. Vamos que um dado ente, uma prefeitura, não criou regime próprio, E eu pergunto a vocês, se a prefeitura não criou regime próprio, quem vai proteger os servidores efetivos? O regime geral, Então, um servidor efetivo não amparado por regime próprio de previdência vai ser protegido do regime geral, ok? Então, se você tem, servidores comissionados, efetivos sem regime próprio, contratados por prazo determinado, eles vêm para o regime geral na categoria, inclusive, de segurados e empregados. Um exercente de mandato eletivo, se ele tem um regime próprio, antes, do exercício do mandato eletivo, esse regime próprio continua protegendo o indivíduo enquanto exercente de mandato eletivo. Mas não é esse o caso, esse exercente, por não ter regime próprio enquanto servidor antes de ser eleito, ele vai ser vinculado ao regime geral também. Então, exercente de mandato eletivo sem regime próprio vai ser vinculado a regime geral.
Uma maneira de você entender isso seria assim, imaginar uma visita a uma Assembleia Legislativa. Você chega lá, encontra, né, os deputados trabalhando, e aí você chega para cada deputado e vai investigar o passado dele no sentido de descobrir o que ele fazia antes, qual era a vinculação previdenciária. Então você chega para um deputado e você pergunta assim: Excelência, o senhor antes de ser deputado, o senhor era o quê? Como assim? O que o senhor fazia como trabalho? Não, eu sou servidor do Estado. Ah, servidor do Estado, com regime próprio lá no Estado? Sim, sou efetivo do Estado, tinha regime próprio. Conclusão? Aquele regime próprio que o protegia antes continua amparando previdenciariamente enquanto ele está no exercício do mandato eletivo. Aí você chega para o outro: e o senhor? Antes de ser deputado, o senhor era o quê? Ah, eu trabalhava no banco. Ah, o senhor trabalhava no banco? Então, o senhor era segurado do regime geral, não é? Continua enquanto exercente do mandato eletivo, segurado do regime geral, protegido pelo regime geral. Aí você chega para o terceiro. Aí diz assim: o senhor, Excelência, o que o senhor fazia antes? Não fazia nada. Eu sou um cara rico, eu vivia de renda. Ah, o senhor não era nada, né? Mas agora o senhor é segurado do regime geral enquanto exercente em mandato eletivo. Tá certo? Então a gente brinca muito dizendo o seguinte, que o regime próprio ele funciona como uma espécie de casinha de tartaruga. Ele acompanha o indivíduo para onde quer que ele vá, na medida em que ele se desliga da sua atividade de origem e vai para outro local, ele vai ser protegido ainda pelo regime próprio da origem. Então vejam, é diferente o caso do vereador. O vereador é possível que ele acumule atividades, tá, laborais com atividade de vereador. Tá? Na medida em que isso aconteça, vamos dizer o seguinte: ele é servidor do Estado com regime próprio e ele vai ser vereador e pode estar nas duas atividades. Tá? Então, o regime próprio o protege enquanto servidor, mas não alcança essa proteção a nova condição de vereador. Então, enquanto vereador, ele vai ter que se vincular ao regime geral. E vocês devem estar perguntando: mas e se a pessoa exerce duas atividades? Uma como servidor efetivo, tá? E outra, vamos dizer, por conta própria. Tá? Vejam, como servidor efetivo, se ele se vincula a um ente que tem regime próprio, ele é protegido do regime próprio. Mas nessa segunda atividade por conta própria, se trata de atividade no âmbito do regime geral. Consequentemente, ele vai ser vinculado também ao regime geral. Tá certo? E vocês devem estar perguntando: mas e quem tem duas atividades? Por exemplo, alguém não pode ter um emprego e exercer atividade também como profissional liberal, por conta própria? Tudo isso é do âmbito do regime geral, é verdade. Então ele tem um emprego, segurado empregado, e ele tem um escritório, tá? E ele seria então um contribuinte individual. Ele se filia relativamente às duas atividades? Sim, se filia em relação às duas atividades. E ele pode ter duas aposentadorias? Não, ele não pode ter duas aposentadorias, tá? O que vai acontecer é que ele vai contribuir sobre a remuneração das duas atividades, respeitando o teto máximo, tá, do regime geral, tá certo? Que hoje está em R$ 3.218,90. Então, se ele ganha 2.000 aqui, 3.000 aqui, ele não contribuirá sobre 5.000, ele contribui até o teto, tá? E daí também vai receber benefício até o teto. Benefício ou benefícios? Benefício. Ele não terá duas aposentadorias. Ele se filia em relação a todas as atividades, mas essa filiação, tá, ela terá um caráter de unicidade na medida em que o que vem de volta do regime geral para ele é um único benefício. Uma aposentadoria, por exemplo, tá? Quer dizer, então, que ele não pode pleitear no regime geral aposentadorias? Não. A gente até brinca dizendo que no regime geral a aposentadoria não tem plural, tá certo? Agora, será que no regime próprio a aposentadoria tem plural? É possível um servidor ter dois cargos com proteção de regime próprio? Na medida em que sejam cargos acumuláveis, conforme previsto na Constituição, um servidor, ele pode receber do regime próprio mais de uma aposentadoria, tá certo? Tá? Então, é uma particularidade do próprio essa questão de se falar em aposentadorias no contexto de cargos acumuláveis, ok? Muito bem. E tem uma seta sobrando aqui, o que é isto? Tá? Isto aqui diz respeito a uma hipótese, tá, muito particular,
que é a da proteção proporcionada por regimes de previdência estrangeiros ou por regimes próprios de organismos oficiais internacionais. Então vejam só, tá? Digamos que eu tenho um brasileiro trabalhando numa dada embaixada, tá? Uma embaixada estrangeira que funciona lá em Brasília, tá? Lá na Avenida das Nações. Então vejam vocês, essa embaixada, tá? Ela mantém regime próprio, inclusive do país de origem, né, da embaixada, tá? Se oferece proteção previdenciária para os brasileiros que estão lá trabalhando. Nesse caso, nós aceitaremos essa proteção previdenciária e esse indivíduo estará excluído do regime geral, porque já protegido pelo regime previdenciário do país a que pertence aquela embaixada, tá certo? Tá? Então eu vou encontrar isso em missões diplomáticas, em repartições consulares de carreira estrangeira, tá certo? Também pessoas que trabalham para órgãos e membros subordinados a missões diplomáticas e a repartições consulares de carreira estrangeira. A outra hipótese seria a de um brasileiro trabalhando para um organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, aqui no Brasil, né? E aí teríamos a possibilidade desse organismo oficial internacional ofertar regime próprio de previdência. Na medida em que tal quadro, né, aconteça, tá? Também por ter regime próprio, esse brasileiro que está trabalhando no organismo oficial internacional não se vincula ao regime geral. Vinha no edital e saiu, né, agora para o Ministério da Fazenda, mas é um item importante, os trabalhadores excluídos do regime geral. Quem são eles? Tá? Nós temos como trabalhadores excluídos do regime geral os servidores efetivos e os militares com regime próprio. Temos também como trabalhadores excluídos do regime geral aqueles que estão trabalhando nas embaixadas, tá? Nas missões diplomáticas, nas repartições consulares estrangeiras aqui no país, na medida em que tem o regime do país estrangeiro, estarão excluídos do regime geral, tá? Também aqueles que têm o regime próprio de organismo oficial internacional, tá? Também serão excluídos do regime geral, tá certo? Então eu queria que vocês entendessem isso aqui como um princípio da protetividade. Todos aqueles que exerçam atividade remunerada terão que ter a garantia de proteção previdenciária, seja do geral, seja do próprio. Mas vocês veem ali que os clientes do próprio dizem respeito a um grupo muito mais específico, essa clientela de servidores efetivos e militares, tá? Então a grande parte dos protegidos estará amparada pelo regime geral de previdência social. De acordo? Uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem é que existe também um princípio que nós poderíamos chamar de princípio da extraterritorialidade. Como seria isso, tá? Por exemplo, se uma dada empresa mantém agências sucursais, empresa nossa, empresa nacional, tá? Mantém agências sucursais ou filiais no exterior. A minha pergunta é: a que regime se vinculam os empregados dessa empresa que estão trabalhando lá fora do Brasil, tá? Ela mantém uma filial lá nos Estados Unidos e lá existem, né, brasileiros e inclusive estrangeiros domiciliados e contratados aqui para trabalhar lá fora. Como é que eu faço com esse pessoal? Que regime? Regime geral. Aí não pode ser amparado pelo regime previdenciário do país onde está situada essa filial? Não, tá? Um outro caso que nós temos seria assim: a empresa está sediada lá fora, foi constituída sob as leis estrangeiras, lá do país em que ela se instalou, mas a maioria do capital votante dessa empresa situada lá fora pertence a uma empresa nacional. Nesse caso, tá? O trabalhador, se ele é um brasileiro ou é um estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar lá na outra, tá? No estrangeiro, ele vai, ainda que trabalhando fora do país, se vincular ao regime geral. Então vamos só retomar. Primeiro caso, temos uma filial de uma empresa sediada no Brasil, a filial está no estrangeiro. Lá temos um brasileiro ou um estrangeiro domiciliado e contratado que foi lá para a filial, tá? Vinculação previdenciária, regime geral, tá? Temos uma empresa que foi constituída lá fora sob as leis estrangeiras, mas a maioria do capital votante pertence a uma empresa nacional.
temos um brasileiro que foi trabalhar lá naquela empresa, lá fora, ou um estrangeiro, né, domiciliado e contratado aqui para trabalhar lá fora, na empresa, né, que está lá fora, não é filial, é outra empresa. Só que essa empresa não é controlada por uma empresa nossa aqui, nacional, tá? Temos também a informação de que tratava-se de um brasileiro ou de um estrangeiro domiciliado e contratado para trabalhar lá no exterior. Consequência, esses indivíduos, embora trabalhando lá, são vinculados ao nosso regime geral, tá? Então eu deixo aqui essa ideia inicial de como é que se materializa essa proteção básica, pública, obrigatória, lembrando que existe ainda toda uma outra estrutura de proteção, que é uma estrutura da previdência complementar, que através de entidades fechadas, privadas ou públicas, e de entidades abertas também proporcionará proteção a essa clientela. Antes de encerrar, eu só queria colocar aqui uma pergunta para vocês que nós vamos responder na próxima aula. Se você tem uma tia que vive de renda de aluguel e chega para você com a seguinte pergunta, tá? Olha, eu recebo esse dinheiro de aluguel, mas eu queria ter previdência. Será que eu devo pagar como facultativo o regime geral ou eu vou fazer um plano de previdência complementar? Aí um amigo que está ouvindo a conversa diz assim para você: já que você está estudando previdência, me resolve aí um probleminha. Eu estou trabalhando lá no meu escritório, é melhor eu pagar a previdência regime geral ou é melhor eu pagar a previdência complementar? Então, na próxima aula nós vamos resolver essa questão, tá? Até a próxima aula.